Vem da oração participar, vem a palavra partilhar, vem o texto rezar, e com Maria as graças alcançar. Vem pra cá, vem louvar, vem louvar, vem louvar, semeando vida está no ar. Vem pra cá. Boa noite. Boa noite. Boa noite você que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir. Hoje nós temos Valquíria, que vai partilhar a palavra, e Caio, que vai rezar conosco o texto da providência. Pode falar. Eu participo, a graça de Deus, hoje do grupo Novo Pentecoste da Renovação Carismática. Semeando vida começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos assim, pedindo que o Espírito Santo ele venha falar em nós. Pedir que a unção de Deus possa estar nos nossos corações, que a vontade de Deus possa ser a primeira e sempre em nossa vida. Possamos nos colocar diante do Senhor, na tua presença, e pedir que o Espírito Santo venha falar em nós, venha abrir os nossos corações, venha nos dar entendimento de toda a palavra que vai ser proclamada, que Ele possa vir e colocar em nós o desejo de verdadeiramente sermos seus seguidores, seus adoradores. Vamos assim cantar, pedir que o Espírito Santo seja derramado no meio de nós. Espírito Santo, vem, ora em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vem, fala em mim. fala em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, Espírito Santo, vem, ora em mim. ora em mim. Espírito Santo, vem, fala em mim. Vem de cura, vem de liberta nossos corações de toda opressão. Vem de transformar, vem incendiar, faz fogo do céu neste lugar. Incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Palavra hoje que nós vamos partilhar, ela está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, convocou seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, que chamou também de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, de Orfeu, Simão, apelidado Zelote,
Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu de lá com eles e parou num lugar plano. Havia lá um grupo numeroso de discípulos e grande massa do povo. Era gente de toda a Judeia e Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Queriam ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Também os que eram atormentados por espíritos impuros ficaram sãos. E toda a gente procurava tocar nele, porque dele saiu uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, nessa passagem da sua vida, né, nos mostra a importância da oração. Antes de tomarmos qualquer decisão, estamos em oração. Mas como eu me pergunto, né? Eu me perguntei muitas vezes, né? Como Jesus, sendo Deus, né? Como ele passou, subiu a montanha e passou a noite toda orando. Sendo ele Deus. Jesus subiu ao monte para orar, para saber a vontade de Deus. Mas Jesus ele veio como um mestre para cada um de nós, para nos ensinar. Nos ensinar como devemos agir, como devemos seguir. Ele veio para nos dar exemplo. E ele com uma importante decisão que ele tinha que tomar, né, que era a escolha dos apóstolos. E dentre aqueles discípulos, né, que o seguiam, que andavam com Jesus, que recebiam os seus ensinamentos, que o acompanhavam, ele tinha que escolher 12 entre os seus discípulos. E para isso ele precisava orar. Que no nosso entendimento, vocês dizem, mas como? Né? Jesus sendo Deus, ele poderia muito bem decidir. Mas Jesus na sua humanidade, na sua humanidade, né? Deus feito homem, veio para nos ensinar que precisamos, em todas as nossas decisões, orar. Ele veio dar esse exemplo para cada um de nós. E como uma decisão tão importante, que era a escolha dos apóstolos. Aqueles discípulos que, como eu já falei, né, que andavam com Jesus, que Jesus ensinou, que o seguiam, mas era preciso escolher 12. Aqueles que Jesus ia chamar apóstolos, não ser apóstolos. Senão aqueles que iam para uma missão. O apóstolo é aquele que sai em missão, aquele que é chamado, aquele que é escolhido. E Jesus precisava de alguém que o representasse, que saísse em missão, que colocasse em prática tudo aquilo que ele ensinou com os discípulos, que é a curar, que é a proclamar a sua boa nova, que era proclamar o amor, o perdão. E ele, com toda a sua bondade, humanidade, se colocou nessa decisão, que não era fácil, como um homem e sendo Deus. E foi orar a Deus e pedir esse discernimento para tão tamanha decisão que tinha que tomar. E esses 12 apóstolos foram escolhidos. Foram escolhidos depois que Jesus passou a noite toda, amanheceu, e essa decisão foi tomada. E outra questão que me chama muita atenção desse evangelho é que após Jesus ter passado a noite toda, orou, pediu ao Pai discernimento para escolher os 12. O Pai concedeu, foi escolhido os apóstolos, né? Mas, entre esses apóstolos, outra coisa que me chamou a atenção foi que houve alguém que o traísse, houve alguém que o negou, houve incrédulos, houve traidor,
E eu me perguntava, mas Jesus orou, subiu, passou a noite toda orando, perguntou ao Pai, teve aquele discernimento para a escolha dos 12 apóstolos. Mas mesmo assim, entre esses apóstolos, houve quem o traísse, houve aquele que foi entregue, houve aquele que negou. Mas será que Jesus errou? Mas é claro que não, que Deus nunca erra. E aí eu vi a importância, e mesmo quando nós somos escolhidos a sermos apóstolos, a constância da oração. Muitas vezes nós somos chamados, somos escolhidos, mas não tem aquela constância da oração. Está na intimidade com o Pai, de todas as nossas decisões. Tem aquele momento íntimo com Deus, de subir mesmo a montanha, né? De estar sozinho com o Pai. Então, eu acredito que quando erramos e quando esses discípulos, esses apóstolos erraram, né? Quando houve aquele que traiu, que foi Judas, o que negou, o que Tomé que foi incrédulo, houve falhas porque acho que não teve uma constância da oração, de uma entrega, de estar ouvindo, né? E eu me pergunto, será que hoje nós, aqueles que Jesus chama, né, a servir, muitas vezes também chega assim um comodismo, dizer eu fui chamado e hoje eu não preciso tanto estar em oração porque eu já sei de tudo. Não preciso estar em oração porque eu já sei. No meu caso, eu já sei todas as músicas que vou cantar. Eu não preciso estar em oração para escolher uma música, eu não preciso estar em oração para nos servir. E esse evangelho vem nos mostrar, Jesus veio, né, nos mostrar como um exemplo. Porque nós, você vê, Jesus sendo Deus, ele subiu ao monte para orar, na sua humanidade, pedindo a Deus que pudesse se fazer a vontade dele. Que aquela escolha tão importante, que era de enviar missionários, enviados, para proclamar a boa nova, para enviar aquelas pessoas, para proclamar tudo aquilo que ele veio ensinando durante todo aquele tempo, de ensinamentos, de leis, de como curar. O Senhor deu autoridade para cada um deles, de expulsar demônios, curar. Então, esse ensinamento fica para cada um de nós também, de todas as nossas decisões que formos tomar, que é importante ter a oração. Não só em grandes decisões, mas acredito que em tudo. Em cada detalhe. Em um emprego, muitas vezes, que nosso humano ele quer tanto, né? Vamos dizer, que é alguém que quer uma profissão assim que hoje para a sociedade é bonita, né? É de status. Mas será que essa profissão, é só como exemplo, é a que Deus quer para mim? Será que essa profissão, eu vou ser uma pessoa que vou ser caridosa, vou ser bondosa, eu vou ter a missão de levar o amor de Deus? Né? Namoros, muitas vezes, quantas vezes jovens, né? Que às vezes embate com o pai, com a mãe, achando que aquilo vai dar certo, que aquilo é o que é correto. E a gente não para perguntar, será que é mesmo da vontade de Deus? Será que esse namoro mesmo que o Senhor quer para mim? Será que é esse ministério, né? Que eu acho tão bonito, que eu quero tanto ser, eu acho bonito eu ver alguém pregando, ver alguém cantando, e eu vou ser. Mas será que é esse ministério que o Senhor tem para mim? Não só pelo simples fato de eu achar bonito, eu estar lá e ver como é bonito, mas em tudo, eu acredito que a gente tem que nos colocar, né? Jesus veio, né? Mostrou nessa passagem que a gente realmente tem que nos colocar diante de Deus, orar, estar só, né? Porque Jesus ele subiu sozinho ao monte, ele orou ao Pai, ele pediu discernimento, e o Senhor possa vir através desse exemplo de Jesus falar em nós também, a gente possa assumir essa verdade
de que em tudo, todas as decisões que a gente possa orar. Às vezes, para muitos pode parecer assim, fanatismo, mas tudo tem que orar, tudo tem que orar. Mas Jesus, ele mostrou. Mesmo sendo Deus, ele subiu ao monte para orar, para perguntar qual decisão, qual daquelas discípulos ele teria que escolher para levar a boa nova. Confiou naqueles que estavam ali. E assim também, eu acredito que Jesus ele confia em cada um de nós, na missão que ele nos confiou. Como é que eu posso chamar? Operador, filmador, da Pascom, cameraman. Ele confiou, né? A David. Eu acredito que ele faça essa missão com amor, com dedicação, porque senão não suporta. Quando a gente não faz com amor, a gente não suporta. Se a gente tem uma missão que Deus nos confia, a gente vai suportar por amor. Porque foi aquele que o Senhor escolheu para cada um de nós. E essa missão que as decisões que a gente tem que tomar, né, a gente tem que enfatizar bem isso. Tudo tem que ter oração. Qualquer decisão, pequenas decisões, que a gente sabe besteira. Né? Deus, se Deus quiser, vai acontecer, mas eu acho que não é bem assim. Tem que orar, porque se Deus quiser, Ele vai falar. Se vai ser aquela decisão que a gente tem que tomar. Deixa eu escrever aqui umas coisas. Estabilidade nos horários. Então, que hoje a gente possa se questionar, né? Quando eu vi essa passagem, eu me questionei muito. Essa questão, será que realmente eu estou sendo assim? Estou assumindo esse exemplo de Jesus, na humildade, de me colocar à disposição, de subir mesmo ao monte, de me colocar, quando eu digo ao monte, me colocar no meu lugar secreto com Deus, no meu quarto, mas que seja ações com o Senhor, de entregar a minha vida, de entregar a minha missão, né? Essa semana é a última semana, né, do mês missionário. Somos chamadas a essa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus, né? Mas não de qualquer jeito, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio conhecimento. É por isso que é importante a gente estar em oração, pedir que o Espírito Santo venha falar em nós, porque por nós mesmos a gente não sabe falar nada, a gente não sabe o que dizer. Né? Então essa é a importância da gente como missionário, como discípulo, aquele que aprende, aquele aluno, que a gente possa ouvir. E quando o Senhor nos chamar para ir, a gente possa saber o que falar. Né? Saber o que falar no Espírito Santo, levando Jesus, levando o que realmente Ele quer que a gente possa falar. Não o que nós queremos falar. Né? Na intimidade que a gente possa ter cada vez mais com Deus, as coisas vão fluindo, Ele vai falando, Ele vai agindo. Muitas vezes a gente quer tomar decisões e a gente nos coloca em oração, e naquele momento de oração a gente sai, mas poxa, mas o Senhor, eu orei, mas o Senhor não falou. Talvez não falou naquele momento, né? Mas através de pessoas, de situações, de uma pessoa que possa vir falar com você, a própria palavra, no cotidiano, as coisas vão fluindo, vão aparecendo, vão acontecendo. A resposta está vindo agora. Às vezes a gente, na nossa ansiedade, na correria de querer que o Senhor fale tudo no nosso tempo, mas não é bem assim. Né? Muitas vezes a gente ora, mas não naquele momento o Senhor falar, em outras circunstâncias Ele vai falando, Ele vai anunciando, Ele vai dizendo realmente o que Ele quer para cada um de nós, né? Então que a gente possa, assim, a exemplo de Jesus, nossas limitações, a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Às vezes a vida da gente é tão corrida. E às vezes a gente vive num mundo tão ansioso, que muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, achando que
tudo tem que ser resolvido na hora, mas que a gente possa ter esse minuto, essa intimidade com Deus e nos colocar realmente como ouvintes, né? E colocar a nossa vida diante dele, nosso caminho, a nossa família, as decisões que a gente tem que tomar dentro de casa, os nossos filhos, até as coisas que nós vamos falar, né? Os ensinamentos que a gente vai dar também, decisões que a gente tem que tomar com o esposo, com o filho, escolhas que a gente tem que ter também, né? Exemplo de que eu já vi tantas vezes você escolher um padrinho, às vezes pode até estar assim no momento, mas será que a gente orou e perguntou a Deus? Quantas vezes a gente escolhe o padrinho para os nossos filhos que a gente não vê mais nunca mais na vida? Então é uma escolha importante, né? Uma missão. O padrinho é missão, um pai, por exemplo, o segundo pai daquela criança, aquela que tem que escolher. Muitas vezes no impulso a gente escolhe e não tem contato. Em pequenas, né, que eu estou falando esse exemplo, porque em pequenas coisinhas que a gente age por nós mesmos, a gente sempre perguntar a Deus, será que é isso mesmo que quer? E depois a gente se arrepende, poxa, eu deveria ter escolhido o outro. Por que eu fui escolher? Porque não tem um contato, não tem uma intimidade com a criança, não tem uma intimidade com você. Então essa é a importância, que a gente possa verdadeiramente ter essa intimidade com Deus em tudo, nenhuma decisão sem oração. Não existe vocação sem oração, não existe os missionários sem oração, porque senão a gente vai agir de acordo com a nossa humanidade. E se a gente age por nossa humanidade, a gente não vai agir jamais segundo a vontade de Deus. Ok, aqui diz, nesse versículo 17, né, a segunda parte, né? Que trata das curas. Sim. Aí, quando diz aqui, descendo com eles, parou numa planície, e aí se acharam um grande número de seus discípulos, e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas. Quer dizer, aqui diz uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, quer dizer, de vários lugares. Muitas pessoas, uma grande multidão de pessoas tinham ido ao encontro do Senhor, né? Para quê? Para ouvi-lo e para serem curadas por ele, né? Foram em busca de orientação, de ensinamento e de cura. Aqui dizia que muitas pessoas eram curadas, né? E os que eram atormentados pelos espíritos imundos ficaram livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava, a todos. Então, nós não podemos pensar que temos um problema ou que temos uma situação em que não devemos buscar a nada nem a ninguém, que nós vamos meramente sozinhos conseguir lidar com aquilo ali. E outra, essas pessoas foram ao encontro de Jesus. Foram fazer o quê? Buscar a cura. Se eu estou doente de alguma coisa, se eu tenho algum problema de saúde, se eu tenho algum problema financeiro, psicológico, sei lá, aonde é que eu acho a cura? Em Deus, né? Eu acho a cura em nosso Senhor Jesus. Eu não posso jamais achar que eu sozinho em casa e orando, eu vou achar a cura, não. Nós estamos juntos aqui, né? Nós se reunimos para rezar, para orar, né? Falar da palavra de Deus. Quando a gente vai para a missa, participar da missa aos domingos ou a qualquer dia da semana, nós vamos nos reunir em torno de Jesus. Nós vamos fazer o que lá? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar, agradecer a Deus pela semana e em busca de algo que a gente
da cura que o Senhor tem para nos dar, da graça que nós vamos alcançar procurando Jesus, alcançando o Senhor Jesus. Em casa, eu não posso achar que em casa ou no meu canto qualquer, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu não posso. Eu tenho fé, eu acredito, mas nunca vou à igreja. Né? O Senhor nunca falava para uma pessoa só. E nunca tinha uma pessoa só em busca dele. Sempre eram enormes quantidades de pessoas que sabiam que em Jesus eles iam ser curados, eles iam ser libertados dos espíritos imundos. Né? Isso acontece diariamente. A gente só encontra a cura e a fortaleza em Jesus. Essas pessoas irão atrás. Então, a minha fortaleza, a minha força está em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Devemos sim ir ao encontro dele. Devemos participar das missas, porque é lá que a gente vai se alimentar do sangue e do corpo e do sangue do Cordeiro. Que assim ele nos ensinou. Né? E faz parte dos mandamentos da igreja, dos mandamentos também da lei de Deus. Né? Não podemos achar que sozinhos e que eu acredito, porque eu tenho fé em Deus, isso vai se resolver. Então, pouco importa a igreja, pouco importa o grupo, pouco importa a reza do texto, junto com os irmãos. Não é assim. Realmente, nós temos que ter uma vida participativa na igreja. Ao menos aos domingos, comungando do corpo do Senhor e da palavra. Ao menos, isso é ao menos, mas nós podemos fazer muito mais, né? Além de orar em casa também, mas ir ao encontro do Senhor, ir ao encontro da luz, vamos dizer assim, que é Jesus e que nos espera, porque nós não podemos unicamente sozinhos, né? Ou fora de um contexto de comunidade, ir em busca do Senhor, porque talvez tudo se torne mais difícil. Por mais que eu acho que eu tenho força para isso, tudo se torna mais difícil. E eu preciso comungar do corpo do Senhor e da palavra, para poder sair fortalecido daquela causa, daquilo que me aflige, e buscar força para batalhar cada dia pelos espíritos imundos que batalham sobre a nossa carne e o nosso espírito. Porque ele não quer só o nosso espírito, ele quer a nossa carne, ele nos quer por inteiro. Né? Esses espíritos imundos. Então, em Jesus nós encontramos a fortaleza a cada dia, né? A cada domingo de oração, a cada texto que a gente reza, a cada semeando vida, a gente sai fortalecido disso daí. Então, é isso que eu quero dizer, né? Nesse versículo 17 e 18, nessa segunda parte aqui, que não só nós, mas nós e os irmãos, né? Vamos juntos em busca de Jesus, como diz aquele ditado, juntos somos mais fortes. Então, uma alma com Cristo, duas almas com Cristo, três almas com Cristo, e a nossa voz vai ficando mais alta e nós vamos nos fortalecendo mais. Sozinho, talvez a gente alcance, mas vai ser muito mais difícil. Então, eu vejo que, só pegando o que você falou, essa multidão que acompanhava Jesus, né, eram várias multidões, eram muitas multidões de quem fez fosse, era multidão. Então, houve essa necessidade da escolha desses apóstolos, né, para ajudarem a Jesus nessa missão. Porque os discípulos, eles acompanhavam Jesus nos seus ensinamentos. Jesus ensinava suas doutrinas, as suas leis, ensinavam como expulsar demônios. E Jesus viu essa necessidade de enviar os apóstolos, são porque missionários, né? Não ia ficar só naquela região, eles iam enviar, né? Enviar para um país, para outro país, para outra região, né? Para fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Para curar os demônios,
tocar as pessoas. Essa força que Jesus tinha, né, tem. Ele deu autoridade, ia dar autoridade para aqueles apóstolos irem também fazer a mesma coisa. Que houve essa necessidade. A multidão estavam já crescendo, já estava toda empolvorosa, né? Jesus precisava, como hoje ele precisa da gente também. Como esses missionários de ir, mas de sermos verdadeiramente missionários, assim, orantes, né? Que verdadeiramente tenham essa intimidade com Deus, que nós somos capazes, porque Deus ele nos deu essa autoridade de colocar a mão, certo que cada um tem o seu ministério, cada um tem os seus dons, os seus talentos, daqueles que Deus permite, aquele que quanto mais se abre, mais recebe, né? E Deus ele não deu essa autoridade de expulsar demônio, de curar, de dar uma palavra. Quantas vezes a gente quer uma palavra, a gente procura tanto e não acha, tem uma pessoa que vai com você, mas era isso que eu queria ouvir. Então Deus ele necessita, né, de braço, como diz a música, né? Necessita de braço. Necessita de pessoas que vão além, que anunciem essa boa nova, anunciem tudo que Jesus ele tem a nos ensinar. Essas coisas que a gente lê nos evangelhos, que Jesus curou, que Jesus perdoou, que Jesus subia ao monte, que Jesus orava. Tudo isso ele quer que a gente faça hoje, né? É fácil não, porque tem pessoas que a gente olha assim, a gente quer enganar. Mas o que é que Jesus disse? Ame o seu próximo. Abraço, dê um sorriso. Então essa é a nossa missão, de ser os exemplos de Cristo, né? Por mais que doa aqui no nosso coração, mas Jesus ele nos confiou essa missão, né? E a gente consegue amar o próximo sem oração? Não consegue. A gente tem que orar muito, a gente tem que jejuar muito, tem que fazer muito sacrifício. Então, por isso que essa passagem aqui que mais me chamou a atenção é essa constância na oração que a gente tem que ter. Eu acho que não existe cristão sem oração. Não existe cristão sem oração pessoal, sem a leitura da palavra. E principalmente sem ouvir o que Deus quer. Porque muitas vezes a gente ora, mas na hora de ouvir, a gente não ouve. Eu acho, Valquíria, e todos que estão nos assistindo e todos que estão aqui que vai nos assistir. Valquíria escolheu o Evangelho do dia, né, Valquíria? Esse é o Evangelho do dia, que ele veio com três pontos muito importantes para a nossa vida no dia de hoje, né? Que um dos pontos foi esse que Valquíria mais falou, mais bateu na tecla, a necessidade da oração, né? Porque se o próprio Jesus, como Valquíria disse, e aqui disse na palavra, se o próprio Jesus, para escolher seus 12 discípulos, né? Que ele chamou de apóstolo, ele se retirou, ele passou a noite toda orando, né? E quem somos nós? Ele sendo Deus, ele ficou a noite toda em oração, vamos dizer, em uma vigília, para escolher os 12 apóstolos, para que ele ensinasse e depois ajudasse ele a levar a palavra. Até para quando também ele morresse e subisse ao céu, ficasse os seus ensinamentos que esses apóstolos precisavam levar para os demais, para que chegasse até hoje, né? Porque se não tivesse eles para levar, para mostrar, para ensinar, para dizer que Jesus morreu e ressuscitou, né? Para até escrever a Bíblia, né? Nós hoje não tínhamos o conhecimento disso. Então, a necessidade da oração, como nós partilhávamos também, eu, Marta e Beatriz partilhava hoje na adoração, que muitas pessoas hoje vivem mal, sofrem, porque não buscam perguntar a Deus, né? Fazer sua oração nas suas decisões, na decisão de tomar uma decisão. Eu vou me casar, eu quero arrumar um namorado, né? Vamos começar pela raiz. Eu quero arrumar um namorado, que eu quero casar, eu quero ter meus filhos. E eu perguntar a Deus, né? Eu entrar na minha intimidade, na minha oração com Deus e dizer, Senhor, manda-me. Então, mostra se você já tem olhos em alguns rapazes, né?
qual é o rapaz certo para minha vida, né? Para mim casar, aquele que vai me respeitar, que eu respeite também, que seja um homem de Deus, que busque a ti, né? Quantas moças, quantos rapazes tem, como diz o ditado hoje, tem quebrado a cara por causa disso, que não entrou em oração para pedir a Deus. Até pessoas que é de dentro da igreja. A gente não pode dizer só quem é fora da igreja, mas a gente vê dentro da igreja, né? E muitas das vezes, como o Valquíria falou já agora no final, a gente orar, a gente conversar com Deus e a gente silenciar para ouvir. Porque é muito complicado. Eu, como já participei de vários grupos, eu vejo que as pessoas não têm essa sensibilidade de orar e silenciar. A gente só quer falar. A gente canta, a gente fala, a gente pede, né? Até agradece, mas é necessário que eu ouça Deus. E para mim ouvir a Deus, eu preciso fazer o quê? Silenciar. Quantas das vezes na Bíblia tem falando sobre que Jesus se retirou para orar? E quando Jesus se retirava para orar, eu tenho certeza que ele não só falava com o Pai, mas ele também ouvia o Pai, né? Porque naquela hora que ele estava já prestes a ser entregue, né? Que ele deixou os discípulos lá para orar e subiu ao monte para orar. Ele disse para o Pai: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas depois ele diz: não, mas não faça a minha vontade, e sim a tua. E ele silenciou, ele ouviu, ele sabia que a vontade do Pai não era que se afastasse toda aquela situação, porque ele ouviu o Pai. E para a gente tomar decisões corretas, precisamos orar. Se preciso for, se acordar na madrugada da noite mesmo. É até em questão de trabalho, porque quantas das vezes a gente pede um trabalho a Deus e o primeiro que arruma, a gente pega porque a gente está desesperado. E a gente não tem coragem de dizer, de ir orar e perguntar: Senhor, esse trabalho é para mim? Porque o inimigo, ele pode mandar também o trabalho para que você saia da presença de Deus. Né? Para que você saia da presença de Deus. E quando a gente ouve a Deus, Deus, ele vem e diz: não, esse trabalho não é para você. Eu digo isso porque Deus já falou isso para mim. Né? Esse trabalho não é para você. Eu quero que você me sirva. O seu está para chegar. E quando o meu chegou, eu pude trabalhar, eu pude dar conta da minha casa, mas também eu pude seguir o Senhor. Né? Então, a oração é essencial. A oração é o alimento para a nossa alma. Né? A oração é alimento para a nossa alma. Assim como o corpo, ele precisa de comida, de alimento, né? A gente precisa comer pelo menos 3 vezes ao dia. Para a gente se manter de pé, né? Para a gente ter força para trabalhar, para a gente ter força para caminhar, para a gente ter força para muitas coisas. A nossa alma também precisa ser alimentada. E como é alimentada? Através das orações, através das rezas, né? Então precisamos, é um ponto fundamental que vem no Evangelho de hoje. E a outra, o que Davis falou, é a questão de buscar Jesus. Né? A gente não pode se acomodar e eu já faço minha oração em casa. Quantas pessoas a gente ouve dizer isso? Eu não quero ir para a igreja porque lá tem aqueles que gostam de ficar olhando a roupa dos outros, lá tem aqueles que ficam fofocando da vida dos outros, lá tem isso, aquilo. Mas o Senhor nos convidou, como Davis falou, a viver em comunidade. A oração pessoal é essencial para a nossa alma, para a nossa vida, sim. Mas a nossa oração em comunidade também é muito importante. Porque se não tivesse essa importância toda,
Jesus não tinha dito para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E como Maria orou, E- e cenar. Sim, e como Maria orou, né, junto lá com os discípulos, e o Espírito Santo veio em comunidade, né? Foi junto em comunidade. Então, é preciso a gente sair do nosso acomodismo, mesmo que eu já reze muito na minha casa, mas é necessário ir à busca de Jesus, como esse povo foi até Jesus, foi ao encontro de Jesus, né? Não ficou só na sua casa rezando e pedindo para ser curado, mas eles iam em busca do Senhor, eles iam ao encontro do Senhor, né? Então, é preciso e é necessário que a gente vá. Porque se o Senhor ele não quisesse que nós vivêssemos em comunidade, ele não tinha feito a igreja. Se Jesus não quisesse que nós vivêssemos em comunidade, ele não tinha despertado, né, em Paulo, que era Saulo, né, para formar comunidades. Para formar comunidades. Então, é um desejo de Deus, né? É que está no coração de Deus a gente viver em comunidade, a gente orar em comunidade. Nos fortalece muito, né? Nos fortalece muito viver em comunidade. Nos fortalece, porque às vezes dentro da nossa casa, a gente costuma dizer isso, eu não sei porque Valquíria tem pouco tempo que entrou na renovação, mas a gente costuma dizer assim, muitas das vezes, né? Eu tenho vivido o meu momento de oração pessoal na nossa casa, às vezes quando se junta, né? As turminhas lá dentro do grupo da renovação, que nós vamos conversar, falar de Deus. Mas, às vezes, eu não consigo sentir a presença, a ação de Deus na minha vida. Sei que Deus faz, mas não consigo sentir. Por quê? Quando estou orando, aí é um cachorro que late, é uma pessoa que chega na nossa porta chamando. Né? Quem tem criança em casa, aí um filho que chora, que fica procurando sua mãe, seu pai, né? Mesmo quem tem filho grande, né? Às vezes fica, mãe, é isso, mãe, é aquilo. E aquilo tudo tira atenção. Às vezes a gente está dentro do nosso quarto orando, aí o esposo, a esposa vai lá e entra e faz barulho, bate na porta. E aí a gente não consegue. Não, é os dois lados, Jorge. É os dois lados, tanto é da parte do homem, como também é da parte da mulher. É normal, isso acontece, sim. Acontece, lá em casa também acontece isso. Acredito que em todas as casas acontece isso, né? É as amizades que ficam mandando o zap, aí a gente tá orando, não quer atender, aí liga pra gente, pra tirar a gente da oração, né? O inimigo às vezes até utiliza, que é pra nos tirar da oração. E quando nós estamos lá unidos, no grupo de oração, às terças-feiras, os dias que a gente se reúne, faz a nossa reunião da equipe de serviço, que nós estamos juntos, orando, muitas das vezes um orando pelo outro, né? Vivendo aquela comunhão na fé, na harmonia com Deus, com o Espírito Santo, é muito mais aproveitoso do que às vezes na nossa casa. Então, nós precisamos sair do nosso acomodismo para ir à igreja rezar, para ir à missa receber a Eucaristia para quem pode. Quem não pode receber em espécie, mas para ir receber espiritualmente, para a gente viver como irmãos em comunidade, né? E essa palavra, ela vem falar também sobre isso, né? De a gente buscar, de a gente sair do nosso acomodismo. E outra coisa que vocês também falaram, né? Foi Valquíria que falou que os discípulos, eles iam aprendendo, foi Davi, não lembro, vai aprendendo para depois levar. Então, nós saímos da nossa casa, vamos para a nossa comunidade, que é a nossa igreja, é nosso grupo, que o pastoral movimento que nós participamos, para aprender mais, né? Vivenciar mais, para depois, como um de vocês dois falaram mesmo, depois nós saímos em missão para ir levar para o irmão, né? Para levar para o irmão, para aquele irmão que não conhece, para aquele irmão que está doente, até para impor as mãos, para orar, para que a cura aconteça, a libertação aconteça, porque
o Senhor, ele sopra o teu espírito onde ele quer e em quem ele quer, né? E A cura principalmente vem de nesse Deus. momento, que quando você impôs a mão em alguém, que você não está preparado, é muito perigoso. Sim, Você orar numa pessoa se você está preparado espiritualmente, está em oração. Isso. É muito perigoso. Eu imagino que, Simone falou por último, eu imagino que desses 12, mas não eram só 12, eram 12, era uma multidão que depois o Senhor orou a noite toda para escolher os 12, sim. né? Mas do lado da multidão, eu me ponho agora do lado daqueles que não foram escolhidos. Sim. Eu imagino que o que era que pensava na cabeça deles. Embora eu acho que eles não sabiam que o Senhor ia escolher 12, né? Mas se eles bem soubessem, eu acho que todos estavam ansiosos para que fosse um dos escolhidos também. Sim. Para servir ao Senhor, para servir ao irmão, ao próximo, para ser um daqueles que vai com o Senhor na estrada, Sim. né? Ao lado dele. E que depois. Eu imagino que esses que não foram escolhidos pensavam dessa maneira. Mas Né? que depois também Davi fala, uma passagem fala que ele escolheu mais 72, Sim, né? sim, é verdade. E Deus, em suas instruções, e mandou, vai evangelizar, vai curar, vai libertar aqueles que estão precisando. E eles foram receber as instruções, os ensinamentos, Sim. o como fazer, Aham. o como curar, o como lidar com as pessoas, Sim. o como partilhar a palavra, ensinar de acordo com Jesus fazia. Ele quis que os discípulos, os 12, os 72, Sim. e hoje deve ter milhares aí de Sim. terra fora, claro, né? Sim. De coração aberto, e que o Senhor tocou nesse sentido, né? Para que ele fizesse mais outros discípulos e que as pessoas, através deles, seguissem O o caminho que é o caminho da luz, que é o caminho do Senhor. Sim, e trazendo para a nossa realidade aqui, Piabeta, né? A gente pode dizer que o quê? Aonde está Jesus? Aonde está o centro que vai nos ensinar, que vai nos mostrar? É dentro da igreja, né? É dentro da igreja, é ir às missas, aos domingos, às quinta-feiras de adoração, onde o padre vai, a gente vai se comungar da palavra, a gente vai se comungar da Eucaristia, do próprio Jesus, né? Onde o padre vai explicar, às vezes, aquilo que a gente às vezes não compreende, a gente não entende, porque às vezes a gente lê e a gente não entende, e a gente vai se aperfeiçoar mais, a gente vai aprender mais. É dentro do nosso grupo, movimento pastoral, onde nós vamos também aprender, né? Onde nós vamos aprender para depois a gente sair para levar para os irmãos. Nesse momento, né? nós somos discípulos, né? Sim. Estamos ali como discípulos, ouvindo, que o discípulo é aquele o quê? É aquele que escuta, aquele que aprende. Vamos dizer assim, é o professor e o aluno. Sim. O aluno, né? Isso. Os apóstolos é aquele que foram enviados Sim. para, assim, nosso ensinamento passa para outras pessoas. Sim. A gente vai ser agora professor de outras pessoas. É verdade. De outras pessoas que precisam, né? Sim. Não somos mais agora discípulos. Aí um vai ensinando ao outro. Oh, É como um professor, vai formando um, e aquele vai formando o outro, vai Outros. formando o outro, vai formando o outro. sim. E assim essa é a nossa missão. É a nossa De missão. aprender, né? Não se acomodar, como você falou. Não se acomodar na mesmice. Eu já sei, nós nunca sabemos de nada bastante do Pois é mistério de verdade. Deus. Mas sempre tem que buscar. Uhum. Não buscar nosso entendimento, né? Buscar a conhecer a Cristo, propagar Cristo e em Cristo. Sim. Não em nós mesmos. Aham. Eu estou falando porque eu sei. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. E se a gente falar por nós mesmos, a gente não vai tocar o coração, a gente não vai pegar. Porque a gente não tem poder para isso. Né? A gente tem que ser verdadeiramente missionários em Cristo para proclamar Cristo e o que Cristo quer que a gente fale. Né? Verdade. A nossa vida aqui na Terra pode ser de 20, de 30, 50, 100 anos, mais de 100 anos. Mas se a gente viver 100 anos, é 100 anos de ensinamento, de aprendizagem, né? A gente nunca sabe tudo. Você vê uma palavra só. Sim. Quantas coisas Foi, diferentes, sim. né? Quantos toques
Eu me chamou a atenção mais uma coisa, de Isso. tem cada pessoa, ele fala de uma É. maneira, mas tudo com um sentido só. No sentido só. É, Verdade. sempre a buscar de Cristo, é assim, Deus e seus mistérios, né? Que é misterioso, que a gente quer conhecer, né? Eu acho que esse mistério já é pra gente, pensa, quando eu quero conhecer, eu quero aprender mais de Deus. Ter essa curiosidade, né? Isso. De conhecer, de buscar, né? Então, a nossa vida é uma aprendizagem até o último suspiro da nossa vida. Até o último suspiro da nossa vida nós estamos aprendendo. Né? Nós nunca sabemos tudo. Por mais que eu tenha 100 anos vamos dizer, de grupo de oração, eu não sei tudo. Eu acredito que você já pregou várias vezes a mesma palavra. Você Sim. não é um exemplo meu, né? A Sim. mesma palavra. Mas você sempre está. Mas tem que estudar. Tem, você sim, tem que orar. estudar, tem que orar Né? e tem sempre algo novo. Isso, bem Né? assim sou eu no Ministério de Música. As mesmas músicas, vai sair as mesmas músicas, mas às vezes é diferente. Você tem que estar em oração. Sim. Porque às É, vezes o sentido Sempre tem uma palavra é diferente, né? diferente. Pra Sempre colocar. tem que orar. E Valquíria, assim, na questão da pregação, tem uma palavra diferente para se colocar. Na questão da música, não tem palavras diferentes para se colocar, porque a música é a mesma letra. Então, Mas essa música, que é a mesma letra, que você pode cantar 10 vezes, vamos dizer, num momento só de oração, né? Numa noite de oração, numa terça-feira, vamos dizer, você pode cantar ela 10 vezes. Ela precisa sair com unção. então é Para que, esse é o mistério, que né? saia com unção para ir ao coração daqueles da Assembleia que está ali. Então, é isso. Porque também através da música é uma evangelização. Que aonde vai ajudar o irmão que está lá na Assembleia a ter esse encontro com o Senhor, a vivenciar, a se arrepender, né, dos seus pecados, porque a gente vê na missa, né? Aí vem a música, o canto de perdão. E ali a gente vai lembrando, né? Se a gente canta de boca para fora, né? Se a gente canta de boca para fora, simplesmente fica uma música. É uma verdade Mas se imensa isso que você está dizendo aí. Então, Eu vivenciei isso no domingo passado. amor. então, se você mergulha dentro daquela Louvado seja Deus. música, né? E a música também está vindo de você, mas que está vindo com uma unção que vem de Deus, que é o Espírito Santo que está te usando, vai causar em mim uma rebolice para eu ter o desejo de mudar, né? De eu me arrepender de todos os meus pecados. Alguns pecados que eu preciso é até ir procurar o padre depois que terminar a missa ou no dia de confissão, eu sair com aquele desejo que eu preciso me confessar. Por isso que precisa se ter a oração, que é para você ficar cheia do Espírito Você Santo, vai né? Ah, mas você, pra que tanto ensaio? Essa Sim. mesmas músicas, sempre a mesma música. Mas esse momento de oração que a gente precisa ter para poder cantar. Sim, Porque na verdade não é um canto, é uma boa ministração. sim, Eu costumo dizer que eu sou cantora. A gente tem que ser ministros de louvor, Sim. ministros de adoração. Você está ali, você está ministrando, você está cantando. Cada palavra que você fala é um louvor, é uma adoração, é um momento de gratidão, um momento Sim. de perdão. de perdão. Nós somos E cantar para cultura. Deus, né, Valquíria? Isso. E se você for cantar para a Assembleia, para impressionar a Assembleia, para querer demonstrar que eu sei cantar, aí você acaba. Você Não não vai ser toca tão- ninguém a com aquilo sua ali. A Não sua toca missão ninguém. ali vai ser uma missão que não vai agradar a Deus. Às vezes, é uma perca de tempo, na É, verdade, é. né? Uma perca de tempo. É igual o pregador, Eu né? queria aqui até elogiar o. Desculpa. Porque eu me lembrei, você falou, né? Sim. Da questão da música. Eu lembrei que eu fui participar da missa no domingo, ontem lá no São Vicente. Sim. E aquela menina que faz a leitura do Salmo lá, com o nome dela, Lucinha. Você? Uma baixinha. Ah, que mora lá, né? Sim, Eu sei, sim. mas não sei o nome. Lucinha, alguma coisa. É Lucinha, alguma coisa o nome dela. Então, eu gostei muito. Ela cantou a música 2 vezes. Uma antes de começar a Esse missa. foi do meu sobrinho. E é. Então, acho que é. Vai cantar lá. Você é até uma menininha pequena. Então, eu quero aqui, ao vivo, elogiar ela, né? Porque eu acredito que ela cantou verdadeiramente, como você está dizendo, para o Espírito.
Sim. Cantou para Deus ela. Porque eu me senti tocado. Ela foi Tanto- ungida pelo Espírito exatamente, Santo, né? Ela chamou a outra moça que estava lá para cantar, falou, que aparecia aqui, até apareceu no microfone, né? E quando ela começou a cantar, aí a letra da música, não sei se eu imaginei que fosse uma música cantada pelo Padre Alessandro Campos, não sei, né? Mas não me recordo. Mas a música era voltada era um louvor tocante, né? Que do meio para frente fala de Nossa Senhora, né? Quando a tardinha e Nossa Senhora, coisa e tal, eu não me lembro, não me recordo, mas eu vou procurar. Você falou, e tanto no começo quanto no final da missa ela cantou e foi muito tocante. Eu me senti. E à noite, e já anoitecendo, e ela falando de tardinha e pronto, aí tinha tudo a ver. Sim. Então você E vê eu como olhava o para o Espírito céu Santo, e ele me usa, imaginava né? no. Como ele usa. Eu me imaginava da música, fazendo parte da música, né? Sim. Entendeu? Você vivenciava aquele momento, justo. né? Aquilo que ele que falava música, Da forma que você ela cantou, vivenciava. né? Que eu acho que ela cantou para Deus, eu acho. Sim. Né? Como vocês estão bem dizendo, Valquíria também, né? E a música, ela cantada para Deus, ela Sim. É uma forma de oração. é uma né? forma de oração e ela Toca profundo, né? leva as pessoas Sim. a um êxtase, vamos dizer assim, como os padres costumam dizer, Sim. né? Um êxtase espiritual. Mas leva mesmo. A te envolver Sim. espiritualmente a Cristo. É isso. É igual a uma pregação. Deus abençoe, gostei Há muito. uma pregação. O pregador, ou a pregadora, ele sendo ungido pelo Espírito Santo, quando ele se deixa, né? O Espírito agir, ele não fala do meu eu. Um exemplo, eu vou pregar, aí eu conheço a situação, vamos dizer, de Valquíria. Valquíria me contou alguma coisa da vida dela. Eu não pegar a minha pregação para falar para a Valquíria aquilo que eu não tive coragem de chegar para ela e dizer, e eu ir falar na minha pregação. Se eu fizer isso, eu não estou sendo uma mulher ungida para pregar. Então, eu nem vou convencer o meu próprio coração, vou deixar Valquíria chateada porque Valquíria sabe que eu sei da situação dela e aproveitei a pregação para falar, né? E nem vai tocar o coração da Assembleia que está. Mas quando eu oro, eu me coloco à disposição do Espírito Santo, eu deixo que o Espírito Santo, ele venha falar por mim, embora Deus queira falar para a Valquíria sobre aquela situação, Valquíria não vai se entristecer, nem vai ficar com raiva, porque foi o Espírito Santo que falou, e ela vai dizer, olha, eu preciso mudar, porque foi o Senhor que veio falar isso para mim, através da irmã, né? Por isso que a oração é muito necessário, é muito importante. A oração é o alimento para a nossa alma, né? Como eu já falei, nós precisamos estar todo momento em oração. Para a gente vir partilhar da palavra aqui, nós precisamos estar de oração antes. Para a gente levar Jesus aos irmãos, precisamos estar em oração. Para a gente fazer o que Jesus fez, a multidão ia até ele, e ao tocar era curado, era libertado. Então, para que isso aconteça, porque isso pode acontecer com a gente, se a gente permitir, né? Se a gente se abrir para a ação do Espírito Santo e deixar Deus fazer, porque Ele deu autoridade aos discípulos, e os discípulos fizeram, curaram, libertaram, né? Então, o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus de sempre. Então, a gente também tem essa autoridade, porque o Senhor já nos deu. Mas para isso é preciso que a gente viva em oração. Para isso é necessário que a gente peça ao Espírito Santo, que Ele venha se fazer presente em nós e que Ele venha falar por nós, né? Nós sermos instrumento do Espírito Santo para que Ele haja. E aí sim, vai fluir na vida do irmão e na nossa própria vida. Porque eu, como pregadora da renovação, eu me vejo assim, todos os temas que eu vou pregar, eu acho que Deus escolheu para mim pregar aquele tema, porque eu primeiramente preciso viver.
Essa é a verdade, né? Para depois eu passar para os meus irmãos. Para que os meus irmãos sejam tocados, eu tenho que começar em mim, né? Tem que começar em mim. Se eu vou falar de fé, a fé tem que começar em mim. Eu preciso ter fé para passar para vocês que vocês precisam ter fé. Então, que a gente possa, né, ter essa consciência e meditar, né? Quem quiser ler mais, é o Evangelho de hoje, que está em Lucas 6, do versículo 12 ao versículo 19, e possa meditar e buscar e escutar o que Deus tem para falar, né? Porque Deus, Ele fala através da sua palavra, porque Ele é a palavra, né? E que a gente possa, a cada dia, entrar em oração, seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Sendo Deus orou. Sim, sendo Deus orou. Imagine nós, pecadores, frágeis, sensíveis, né? E que muitas das vezes estamos tão sensíveis que um sopro que o inimigo dá, a gente cai longe. Foi o que aconteceu com os discípulos que ele escolheu. Sim. Né? Aconteceu com Judas, aconteceu Sim. com Pedro que negou, Sim. com Tomé que ele Só acredito vendo. e foi escolhido, mas acredito Sim. que naquele momento eles estavam falhos na oração. Na oração. Na intimidade. Isso. E pode acontecer também. Com qualquer um de nós. Nós não estamos livres, não estamos livres, né? Por isso que é importante a constância da oração. Sim, é verdade. Constância da oração. De todas as orações. Por né? isso que a igreja é importante a gente. Isso. A igreja. Dá mais uma força, Que né? dá força e põe para cá a oração. Ela está dizendo, a oração, orar e ação. Tem que ter muita fé. Porque tem muita gente que o seu trabalho, agora não pensa, não analisa que coloca primeiro o trabalho na frente, o trabalho, o estudo, a faculdade na frente e Deus fica para trás. Se der, Deus quer se der. E não deve ser assim, Deus tem que ser em primeiro lugar em tudo. Em orar e em tudo em primeiro lugar. Porque para poder dar tudo certo, tem que primeiro a oração. Deus na frente. Estava falando sobre a questão do trabalho, né? No trabalho. E eu estava desempregada. E eu pedindo muito a Deus, Senhor, que me mande um trabalho, mas principalmente aqui no meu coração, que eu não fico ansiosa, não confio. Né? E apareceu uns trabalhos antes desse que eu fui. Mas eu teria que trabalhar no domingo, é aquela coisa que eu me afastar um pouco dos grupos, da igreja, que é cansativo. Acho que não tem coisa pior que você trabalha no domingo. Domingo é domingo. Aí o Senhor pediu se eu possa vir falar, se realmente eu tenho que fazer aquele trabalho, mas que seja o melhor para mim. Porque se eu tenho o melhor para nós, né? Ele só tem o melhor para nós. Ele sabe das nossas necessidades como mãe, como família, que a gente precisa. Então, eu pedi muito a Deus e acabou que a mulher esqueceu, não me procurou mais. E quando foi com um mês, quase um mês, aí arranjei esse emprego. Eu só trabalho até de sexta-feira, até 5 horas. Trabalho no sábado, trabalho no domingo. É o que eu digo. Aí às vezes a gente não pergunta, né? Aí a ansiedade de querer tanto, né? De querer se trabalhar. Isso. A necessidade de Essa querer. mulher, se não for pra mim, a mulher nem ligou mais pra mim. Mas Deus, Ele é bom. Se a gente ouve. Se a gente ouve, a gente caminha certo, né? Então, Gil, você ia falar alguma coisa? Já falaram tudo, já dormi. Se quiser, Não. É. Tudo ia falar, tu ia falar. Daqui a pouco é oportunidade. Não vai ter várias oportunidades. Já falaram tudo. não sou dono do tempo, não. Então, vamos começar o nosso texto, né? Vamos começar nosso texto, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos salve, Virgem, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus Amém. nos salve, Virgem, esposa do Divino Espírito Santo, templo sacrário da Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, eu quero colocar a Celita. Ela que diz: peço oração pela minha saúde, de José e Henrique, de 3 anos, com câncer, e todas as crianças que sofrem com essa doença. E ainda a Celita, ela tem outro pedido de oração. Ela bota: peço oração pela saúde de Marta Maria. Então, que Nossa Senhora, né, da Divina Providência, ela possa ir providenciando a saúde de Marta Maria, mas também a saúde dessa pessoa que ela diz que, de José Henrique, que tem 3 anos que luta contra o câncer, e de todas as crianças, né? A gente sabe que muitas crianças têm câncer, como também muitos adultos. Aqui na nossa comunidade, muitas pessoas com câncer, que Nossa Senhora vai intercedendo a teu Filho Jesus por cada uma dessas pessoas. Que a gente possa pedir, meus irmãos, por os irmãos que a gente conhece, que moram aqui, que têm câncer. A palavra de hoje diz que aqueles que se aproximavam de Jesus e lhe tocavam eram curados, eram libertados de espíritos imundos. E assim nós também possamos, num só pensamento, entregar a todas essas pessoas, você que conhece, você que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, você que está aqui conosco, que lembra, que sabe de alguém que está com câncer, seja seu parente, seja seu vizinho, qualquer pessoa, que você possa ir colocando nas mãos de Jesus, nas mãos de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora entregue a teu Filho Jesus, para que essas pessoas sejam curadas, não só curado no corpo, mas também curado a alma, que Jesus vá visitando junto com a sua mãe, todos os cancerosos que se encontram nos hospitais, que já está com o câncer passado, já está naquele tempo terminal,
Que Jesus, junto com a sua mãe, tenha de misericórdia e cuide de cada um desses seus filhos que tanto necessita do teu auxílio, Senhor. Que tanto necessita do seu toque, que tanto necessita, mãe querida, mãe amada, da vossa intercessão, dos vossos cuidados. Quantas pessoas se encontram com câncer, se encontram sozinhos, se vê, acham que estão sozinhos. Então que a senhora possa ir visitando, mãezinha, juntamente com teu filho Jesus, lhe trazendo a paz, lhe dando a paz, lhe dando a vontade, o desejo de viver, e tocando e curando e libertando os teus filhos. Amém. Também nesse primeiro mistério, eu peço também a divina providência, que providencie, juntamente com seu Filho Jesus, todos esses pedidos. E como hoje é dia de São Judas Tadeu, né, o santo, ele é o santo das causas impossíveis, que possa também, juntamente com a divina providência e seu Filho Jesus, ele interceda por todas essas causas impossíveis, que liberte, que salve todas essas doenças, cure. Eu peço por todas essas doenças que esse menino acabou de falar. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu coloco Maria Irenildes, ela que diz: Deus abençoe vocês, amém. Pede também oração pelo pai dela, João Batista dos Santos, que está enfermo. E ele é oncológico, né? É o que a gente tem pedido por todas as pessoas que estão com câncer. Também eu quero colocar Morena, né? Morena, ela está sempre nos assistindo e ela pede que Deus nos abençoe a cada um de nós que aqui estamos, e pede também pela saúde do Padre Erivaldo e pela saúde de Rosivânia. Eu quero pedir também pela saúde da mãe do Padre Erivaldo, que Nossa Senhora possa ir visitar ela. E quero pedir também por todos os doentes, né? Todos os doentes, porque nós falamos muito do câncer, mas também tantos tipos de doenças, ansiedades, depressão, né? Tantas as doenças que têm tirado os irmãos, muitas das vezes têm tirado da presença de Deus, porque mesmo às vezes sem querer, por causa da doença, por causa da dor, né, que muitos sentem, eles não conseguem orar, não conseguem rezar, né? Então que Nossa Senhora da Divina Providência, juntamente com seu Filho Jesus, visite o nosso pároco que se encontra doente, visite Rose, visite cada um, né? Eu quero testemunhar rapidinho que eu não sei se eu estava aqui ou pedi em casa, acho que eu pedi em casa. Uma amiga minha que ela ia fazer uma cirurgia de câncer. E graças a Deus ela fez a cirurgia, ela está bem, né? Os cabelinhos já começaram a crescer. E louvado seja Deus pela Virgem Santíssima que providenciou a cura dela. Amém. Né? E também vamos louvar e agradecer a Deus, né? Porque nós temos que louvar em todos os momentos. Então, esse mistério a gente também vai louvando já o Senhor, agradecendo a Nossa Senhora, né? Por todas as graças, pela intercessão de Nossa Senhora, pela ação do Senhor, do Espírito Santo
na vida dessas pessoas que, pela nossa intercessão aqui, pedindo, rezando, clamando, a graça aconteceu nas suas vidas, né? Amém. Divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Edilene dos Anjos, ela diz: peço oração pelas pessoas que sofrem com ansiedade e depressão. Hoje só dá a doença, né? Deus seja louvado. Que as graças aconteçam na vida de cada um desses irmãos. Que nós temos pedido, que nós temos clamado, né? E que também possamos colocar diante de Jesus, pela intercessão da divina providência, as nossas famílias, que aqui nós estamos, né? Quanto nós temos lutado, né? Com as nossas famílias, com problema de saúde, muitas das vezes porque nós servimos ao Senhor. E tantos problemas nós enfrentamos no dia a dia. Que Nossa Senhora da Divina Providência tome conta das nossas famílias, tome conta das nossas casas, de cada um de nós que estamos aqui, de você que está nos assistindo, que as graças sejam derramadas na sua vida, na vida da sua família. Amém. Mãe da providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Nessa última dezenazinha que eu quero colocar as missões, né? Que o Senhor, Nossa Senhora, Mãe das Missões, possa fortalecer a cada um de nós, que sustente os nossos passos, que os passos não possam ser vacilantes. Sabemos que não é fácil a vida de servir a Deus, a vida em comunidade, a vida de ser missionária na nossa casa, na nossa família, de anunciar o Senhor na nossa própria casa. É difícil. Então, que Nossa Senhora possa vir agir com providência, que nós possamos estar firmes diante das dificuldades, diante de toda a tempestade, de tudo que possa vir querer nos desanimar, a nos afastar da presença de Deus, e naquilo que Ele nos confiou. Nós fomos escolhidos para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova, que ela possa vir como Mãe das Missões, nos dar esse auxílio como Mãe Auxiliadora, para que nós possamos estar firmes. Mãe da Divina Providência, Providência. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse quarto mistério eu coloco Santa Ana Bispo. Ela que diz: a paz de Jesus Cristo e o amor de Maria. Peço orações por todas as famílias e também pelo nosso pároco Erivaldo. E falando das famílias, né? Nós colocamos diante da mãe, diante do filho, todas as famílias. Quantas famílias, né, têm se desfeito, né? Quantas famílias estão em ponto de guerra? Quantas famílias não se juntam para orar? Que Nossa Senhora da Divina Providência possa providenciar aquilo que precisa em cada família. Às vezes a falta de amor,
a falta de caridade entre irmãos, entre os pais, né? Então, que Nossa Senhora venha abençoando as famílias, que as famílias sejam firmes no seu Filho Jesus Cristo. Amém. Mas quero pedir também pela saúde da mãe de Marta, né? Que ela possa se recuperar. Eu peço pela saúde de Dona Margarida, pela saúde de Rosa, que é do grupo de oração Novo Pentecostes. Eu peço também pela saúde do meu pai, que também se encontra doente, longe de nós filhos, né? Porque mora no interior. Que Nossa Senhora da Divina Providência interceda a teu filho Jesus. Amém. Mãe da Divina Providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos rezar pela paz do mundo, né? A esses países que se encontram na guerra. Que Nossa Senhora da Divina Providência vai passando na frente, vai intercedendo. Que a paz possa ser derramada no coração de todos aqueles que se encontram nessa guerra, né? Para que essa guerra acabe, para que se tenha um fim e a paz possa reinar no coração de cada um. A paz de Jesus Cristo. Amém. Rezemos junto. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai-nos que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a nossa necessidade. Amém. Então, irmãos, eu quero agradecer a cada um que está nos assistindo. Eu quero, assim, agradecer a Derek, né? A Derek, a Celita Rocha, a Morena Tavares, a Edilene Anjos, a Maria Irenildes, a Santana Bispo. Esses foi que mandou mensagem e a gente sabe que está conosco, mas aquele também que não nos mandou mensagem, mas que estão junto rezando conosco, a você que ainda vai nos assistir, que Nossa Senhora da Divina Providência providencie tudo aquilo que você necessita. Então, Semeando Vida está terminando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com Jesus, tudo pode ser mudado, mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração.
Com Jesus, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado Pela força da oração. com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser